Olá, aqui é a professora Ana Carolina da Escola Municipal Tarsila do Amaral e hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo de história. Vamos lembrar um pouquinho do que a gente falou na aula anterior. Na aula anterior, nós falamos sobre a cana-de-açúcar, sobre as lavouras da cana-de-açúcar, né? Porque os portugueses exploravam o pau-brasil, mas eles precisavam de um produto mais lucrativo. Como eles tinham experiência com esse tipo de plantação em outras colônias, o nosso solo, o nosso clima favoreciam, o que eles fizeram? Plantaram a cana-de-açúcar aqui também. E para ter mais lucro ainda, eles fizeram uso da mão de obra escrava, no caso indígena, né? Eles escravizavam os indígenas. Muitos morreram porque não aceitaram, outros morreram por conta do trabalho mesmo, que era desumano. Outros morreram por conta de doenças, né? A gente tem que lembrar que os índios viviam no Brasil e eles nunca tinham tido contato com aquelas doenças que os portugueses trouxeram da Europa. Né? É igual agora. Por que tanta gente está morrendo de coronavírus? Porque nós não temos ainda imunidade para esse coronavírus. É um vírus novo que chegou aqui. Então, naquela época, também as doenças vindas de Portugal também eram umas doenças novas. Os índios não tinham essa imunidade para essas doenças e acabavam morrendo. E outros ainda fugiram para o interior do Brasil. Com isso, a mão de obra ficou escassa, eram poucos índios trabalhando, a lavoura era imensa e precisava-se de mais trabalhadores. E aí eu deixei uma pergunta no ar. Que grupo era esse de trabalhadores que viria para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar? Lembram? Eu deixei essa pergunta para vocês. Será que vocês sabem que grupo é esse? Então, hoje nós vamos estudar isso, tá? O título da nossa história, da nossa aula de história é Da África para o Brasil. Opa, já tem uma dica aí. Que trabalhadores são esses, né? Nós estamos falando de mão de obra escrava, gente. Nós estamos falando de uma história, acho que é a parte mais triste da história da humanidade. É quando um determinado povo, por pertencer a uma determinada cultura e ter uma determinada cor, se acha superior ao outro e acha que pode submeter o outro a qualquer tipo de condição de trabalho. É muito triste. É uma parte muito triste da história, inclusive da história do Brasil. Bom, vamos lá. Da África para o Brasil. Antes, nós vamos lembrar aqui no nosso mapinha, na representação do mundo, né? Aqui nós temos o Brasil e aqui nós temos a África. Olha como é grande. A África não é um país. A África é um continente com vários países, tá? Entre eles a África do Sul, o Congo, a Somália, tá bom? A Etiópia, vários países, Moçambique, vários países são pertencentes à África, tá bom? E Portugal tá aqui em cima. Então, vamos lá. Da África para o Brasil. Os portugueses que estavam aqui no Brasil precisavam de mão de obra para os trabalhos mais pesados, já que os índios que trabalhavam escravizados na lavoura de cana-de-açúcar fugiram ou acabaram morrendo, tanto em combates como pelo trabalho pesado, em condições desfavoráveis e ainda por doenças trazidas pelos portugueses. Eu acabei de falar com vocês, né? Os índios foram morrendo e era preciso repor essa mão de obra. Foram então buscar mão de obra na África, aonde as pessoas vinham não por vontade própria, mas nas condições de escravos. Eles eram retirados de suas terras à força e separados de suas famílias. Aí você acha que eles vinham por vontade própria num navio muito bonito apreciando o mar? Claro que não. Eles eram arrancados de sua terra, separados de suas famílias, né? E vinham num transporte até o Brasil, feito nos chamados navios negreiros ou tumbeiros. E podia durar até 4 meses. Os africanos vinham amontoados no porão do navio, sem nenhuma condição de saúde e higiene, acorrentados, pois os portugueses tinham medo de uma revolta. Tinham medo que, como eram muitos negros, muitos africanos ali reunidos,
que eles se revoltassem contra a tripulação de portugueses e acabassem matando esses portugueses e tomando conta do navio. Então eles vinham realmente presos, tá? Presos como um bicho, gente. É muito triste. É muito triste. É uma parte muito triste da história da humanidade. Medo de uma revolta, sufocados com calor e com alimentação precária. Muitos não resistiam e morriam, e seus corpos eram jogados ao mar. Os que sobreviviam, ao chegar ao Brasil, eram vendidos e passavam a ser propriedade de alguém. Ou seja, passavam a ter dono. Eles não chegavam aqui e eram livres para escolher para quem iam trabalhar, aonde iam trabalhar. Não, eles eram vendidos como mercadorias. E dependendo de como estivesse o estado daquele negro, ele tinha um valor maior ou menor. Olha, vocês conseguem imaginar seres humanos sendo vendidos? É muito triste. Os africanos eram utilizados em diversos tipos de trabalho, desde os domésticos, vocês já devem ter visto às vezes novelas ou filmes que retratam assim essa época, e tem sempre uma senhora negra, trabalhando como escrava na cozinha, sendo cozinheiro, arrumando a cama, arrumando a casa, Então eles trabalhavam tanto nos afazeres domésticos, mulheres e homens, como nas lavouras, na lavoura da cana-de-açúcar e até mesmo nos engenhos de açúcar. Engenho de açúcar é onde essa cana era transformada em açúcar para ser vendido, tá? Então, eles trabalhavam tanto nos afazeres domésticos, como nas lavouras, na plantação e na colheita da cana, como na transformação da cana em açúcar, tá? Nos engenhos de açúcar. A moradia dos escravos era chamada senzala. Mas não eram lugares bonitos, eram lugares onde os negros dormiam amontoados no chão, tinha um tronco, aonde esses negros que não aceitavam, os trabalhos ou tinham alguma desobediência, ao seu senhor, eram punidos brutalmente, com violência mesmo, violência física, eles apanhavam muito, ficavam muito machucados e até morriam. Então as senzalas não eram lugares bonitos, eram lugares sem condições mesmo de qualidade de vida, de higiene, mas eram lugares onde as pessoas tentavam, manter um pouco da sua cultura e da sua alegria. O povo da África tentava manter a sua cultura e a sua alegria, e eles tinham lá a prática da capoeira, Eles tiveram as práticas religiosas deles também mantidas, só que de uma maneira mascarada. E isso é um assunto que a gente vai ver mais pra frente, quando a gente estiver tratando da cultura africana aqui no nosso país, tá bom? Mas o que eu quero que fique da aula de hoje para vocês? Os índios estavam morrendo por vários motivos, era preciso uma nova mão de obra, para ajudar os índios. Era uma mão de obra escrava, não era paga, e então foram buscar negros africanos para fazer esse trabalho pesado, escravo, ou seja, sem nenhum retorno financeiro. Eles não recebiam por isso, a única coisa que eles recebiam era água, comida e um lugar para ficar. E eles vinham para cá em condições desumanas, e aqui também eram tratados em condições desumanas. É muito triste pensar que na história da humanidade isso aconteceu, mas isso realmente aconteceu, gente. Isso é verdade. E nós vamos estudar um pouquinho disso, seja em história, geografia, português, tá bom? Beijo pra vocês, amo vocês, vejam os vídeos, façam os exercícios e mandem as dúvidas pra tia. Tô morrendo de saudade. Beijo, beijo, beijo.